aparição de São Miguel Arcanjo no México, em que ele cria uma fonte de água milagrosa e que cura várias doenças. Que aparição foi essa que poucos conhecem? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também aqueles que estão chegando agora pela primeira vez. Eu lembro que todos aqueles que desejarem podem, nesta semana, colocarem suas intenções para a missa, que será celebrada nesta sexta-feira. As intenções não adianta colocar nos comentários, é preciso colocar no link, tem um formulário lá para as intenções. Aqueles que já são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos têm a Santa Missa toda semana nas suas intenções. Mas se vocês quiserem colocar intenções extras, intenções especiais, também coloquem nesse link aqui na descrição do vídeo. Bom, eu estou usando para este vídeo um artigo excelente de um amigo, um grande amigo, o Sr. Ben Broussard, lá dos Estados Unidos, da Louisiana, que escreveu um artigo sobre essa aparição. Ele fez uma pesquisa e escreveu um artigo. Eu estou me baseando nesse artigo dele. E a história começa em 1631. A cidade de Tlaxcala, no México, foi atingida por uma praga, por uma doença terrível que os habitantes chamavam de Cocolixtli. Era uma cidade indígena e eles davam esse nome para essa doença. E que foi devastadora e deixou poucos vivos, depois de muito sofrimento. E como era costume em todo mundo católico, desde a época de São Gregório Magno, em 25 de abril, o povo também de Tlaxcala participou das procissões das ladainhas das rogações, a ladainha de todos os santos, ou chamado também as ladainhas maiores, e que era muito comum em 25 de abril fazer procissões contra doenças, epidemias, pedindo pelas colheitas e assim por diante, pelas plantações. E foi aqui que São Miguel decidiu se manifestar, foi durante essa procissão, que São Miguel decidiu se manifestar para um humilde índio. Era um jovem chamado Diego de San Lázaro, que tinha na ocasião apenas 17 anos de idade. Ele viu São Miguel no fim da procissão, que se dirigia a ele, dizendo o seguinte: "Você deve saber, meu filho, que eu sou São Miguel Arcanjo. Venho para lhe dizer que é a vontade de Deus e minha que você diga aos habitantes dessa cidade e seus arredores que em uma ravina entre duas colinas eles encontrarão uma fonte de água milagrosa para todas as doenças. E essa fonte está debaixo de uma pedra muito grande. Não duvide do que eu lhe disser, nem deixe de fazer o que eu te ordeno." Veja que interessante, nós vamos ver o papel da obediência à voz do anjo. E depois como ele provou a veracidade da aparição com o milagre da fonte, que eu vou relatar daqui a pouco. Então, quando São Miguel desapareceu, o jovem Diego se encheu de uma santa alegria, mas que foi se transformando numa certa confusão e uma ansiedade. Ele ficou meio espantado. Aliás, isso é algo comum quando os anjos aparecem, a natureza deles é tão superior à nossa, que isso em Fátima aconteceu também, que aqueles que vêm depois sentem uma certa aflição, assim, porque a natureza fica um tanto aflita, de tal maneira os anjos são superiores. Depois da morte, nós teremos essa capacidade de conviver com eles face a face, não é? Se tivermos, pela misericórdia de Deus, formos para o céu, mas nesta vida existe esse certo espanto, né? Mas ele ficou, ao invés de ficar só espantado, que seria natural, ele duvidou. E ele começou a perguntar aos outros: "Você também viu São Miguel? Você também viu São Miguel?" E eles disseram: não vimos nada. E Diego então se convenceu de que era tudo fruto da sua imaginação. E ao voltar para casa naquela noite, ele decidiu não contar para ninguém o que ele tinha visto. Depois de alguns dias, São Miguel lhe apareceu novamente. E dessa vez estava bastante descontente e disse o seguinte para Diego: "Por que você duvidou do que eu lhe disse? Por não ter feito o que eu lhe pedi, você também será vítima da praga que está devastando o seu povo." Veja, São Miguel foi bastante rígido com ele, nós vamos ver depois no que deu isso. Então, imediatamente, Diego caiu de costas e adoeceu
violentamente. Ficou assim por algum tempo, incapaz de se mover ou de falar, e sua condição foi piorando rapidamente. Em 2 semanas, ele já estava à beira da morte. E a família dele, convencida de que ele estava prestes a morrer, chamou os padres. Chegaram padres franciscanos e administraram os últimos sacramentos. A família, o amigo, os sacerdotes começaram então a se ajoelhar e começaram a fazer orações em voz alta, enquanto o Diego continuava ali sofrendo e entrando na agonia da morte. Quando todos estavam convencidos de que o fim estava próximo, uma luz ofuscante entrou no quarto de Diego. Os presentes ficaram amedrontados e fugiram, mas depois de um certo tempo se recuperaram do susto e decidiram entrar de novo. E aí encontraram o Diego aparentemente morto. Então começaram a rezar o Creio em Deus Pai. Rezaram uma vez. Quando rezaram a segunda vez o Creio em Deus Pai, Diego abriu os olhos e começou a falar. Só que com tanto fôlego, com tanta vivacidade, que eles já consideraram ali um milagre. E aí o Diego relatou. Ele diz o seguinte: São Miguel me levou, não sei como, a um barranco que fica perto daqui, iluminando o caminho com tanta luz que parecia meio-dia. Pedras e galhos se quebravam à medida que passavam, abrindo o caminho para essa luz, né, para o Diego. Em certo lugar, ele viu que o anjo segurava uma vara de ouro coroada com uma cruz e disse ao Diego: Aqui onde eu toco com essa vara está a fonte de água de que lhe falei quando você estava na procissão. Dito isso, continuou Diego relatando, surgiu um grande redemoinho com uivos, gemidos e vozes e um rugido terrível, como o de uma multidão fugindo em massa. Diego ficou aterrorizado e trêmulo, ele contando, né? Pois parecia que a colina o esmagaria. E São Miguel explicou a ele, dizendo: são os demônios seus inimigos, porque eles sabem os grandes benefícios que os fiéis receberão por minha intercessão neste lugar de Nosso Senhor. Porque muitos, vendo as maravilhas que serão realizadas aqui, se converterão e farão penitência por seus pecados, e todos darão graças a Deus por suas misericórdias. E aqueles que vierem aqui com fé viva e arrependidos de suas faltas, com a água e a terra desta fonte encontrarão remédio para seus trabalhos e necessidades, e confortarão os moribundos. Muito parecido com Lourdes, né? Em seguida, o local da fonte foi inundado por uma luz que desceu do céu, mais intensa que a luz do arcanjo. São Miguel explicou a Diego. Isso tudo é Diego na cama, relatando para os parentes o que ele tinha visto. Então, São Miguel Arcanjo explicando a Diego: é a virtude que Deus, com sua divina providência, me comunica nesta fonte para a saúde e o remédio dos doentes e necessitados. Diga isso àqueles que eu lhe ordenei, e para que eles lhe deem crédito, só você conseguirá remover e levantar a pedra que está por cima da fonte. Então, com isso, São Miguel desapareceu e Diego se viu no meio de sua família, sem saber como. Estava completamente curado. A família de Diego, claro, ficou maravilhada quando ele contou essa história, e a transformação e a cura repentina dele, é claro que os tocou profundamente. Agora, Diego, uma vez curado, se lembrou da ordem de São Miguel de divulgar a devoção. Ele foi imediatamente falar com o superior dos franciscanos. O padre ouviu com muito interesse a história dele, sem saber muito o que pensar, e decidiu enviar Diego ao governador de Tlaxcala. O nome dele era Dom Gregório Nazianzeno, que era conhecido por sua sabedoria, por seu discernimento. E Diego foi recebido pelo governador, lhe contou toda a história da aparição de São Miguel. O governador ouviu, mas estava muito cético. E ele disse o seguinte para alguém: como é que o príncipe dos exércitos celestiais poderia ter aparecido a um índio sem instrução como Diego? Havia estudiosos, doutores em teologia, oradores habilidosos e outros dignitários vivendo nas redondezas. Por que São Miguel não escolheria alguém entre eles? A gente vê que nesse momento faltou um pouco de discernimento para o governador, mas enfim, ele era pelo menos prudente, né? Depois de fazer algumas perguntas, Dom Gregório chegou à conclusão de que a história era falsa e ordenou que Diego voltasse para casa imediatamente, falando para ele: olha, eu não quero mais ouvir falar de aparições. Diego fez o que lhe foi ordenado, estava desapontado, mas desta vez
estava convencido e determinado para promover a devoção a São Miguel. Reuniu então a família e levou a família para o local onde São Miguel, na visão, tinha feito jorrar a fonte. E quando eles se aproximaram, de fato, viram uma enorme pedra que bloqueava o lugar. Então os homens todos que foram com a família tentaram remover a pedra, só que era uma massa de meia tonelada e não se movia. Aí Diego se lembrou das palavras de São Miguel: só você poderá remover e levantar a pedra que está em cima da fonte. Ele pediu a todos que se afastassem e rezou, pedindo a ajuda de São Miguel. Em seguida, se aproximou da pedra e levantou sozinho aquela pedra enorme como se fosse feita de papel. E quando a pedra saiu, a fonte prometida por São Miguel então jorrou com água cristalina. E a partir daí ninguém duvidou da veracidade das palavras de Diego, entre esses que estavam lá, e a notícia da água milagrosa se espalhou e as curas começaram. Só que ainda assim, Diego não conseguia a ajuda de alguém para convencer o governador. Ele já estava desanimado quando São Miguel lhe aparece novamente dizendo: levante-se e se esforce para tornar conhecido o que eu lhe ordenei. Veja que interessante isso. É que os anjos, eles são excelentes professores. E o bom professor não tira todos os obstáculos do aluno, ajuda a transpô-los. Por quê? Porque faz parte da educação, inclusive a educação espiritual, a cruz, o sacrifício, a dificuldade. E é na dificuldade que nós nos desenvolvemos, inclusive espiritualmente. Então, essa ideia de que os anjos vão tirar todos os obstáculos é uma ideia falsa. Eles, por vezes, até vão criar obstáculos, sabendo que eles são necessários para nós, então, nos desenvolvermos e nos santificarmos. Né? É o caso aqui. Então, Diego, né, foi tonificado por essa bronca do anjo, por assim dizer, e foi imediatamente até a fonte, encheu um jarro d'água, correu para o bispo de Puebla, o nome dele era Dom Gutierre de Quirós, contou tudo e pediu a ajuda do bispo para cumprir o mandado de São Miguel de difundir a devoção. Dom Quirós ouviu com grande interesse e ordenou que a água fosse levada para o hospital. Então ele levou a jarra de água, a água milagrosa, para o hospital, e todos os que beberam da água foram curados de suas doenças ali no lugar. E aí logo outros vieram testemunhar perante o bispo, no inquérito oficial, a cura deles. 2 espanhóis recém-chegados foram até a fonte, foram tomados ali por uma fragrância celestial que permeava o local e levaram a água de volta para a cidade de Puebla e testemunharam sobre as muitas pessoas doentes que beberam e foram curadas. As autoridades, então, foram enviadas à fonte, testemunharam um grande número de curas, bem como a devoção a São Miguel que estava florescendo, e com base nos inúmeros testemunhos, milagres comprovados, o bispo deu então a aprovação eclesiástica e ordenou que a primeira capela fosse erigida exatamente como São Miguel tinha solicitado. E assim foi, as procissões continuam até hoje, os fiéis se reúnem no santuário 2 vezes por ano, especialmente dia 25 de abril, o dia da primeira aparição de São Miguel na procissão, e em 29 de setembro, o dia da sua festa. Conforme prometido por São Miguel, houve conversões, graças às maravilhas realizadas ali ao longo dos séculos, e peregrinos de Tlaxcala, de outras partes do México também, e além das fronteiras do México, até hoje vêm para se beneficiar da água milagrosa e honrar, né, esse príncipe celestial. Que este relato aumente nossa devoção a São Miguel Arcanjo e ao nosso anjo da guarda, para quem transportar uma pedra e até curar uma doença não custa nada, desde que seja conforme a vontade de Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.